Shalom, Talmidim, Talmidot. Hoje nós estaremos ensinando algo muito importante no ensino e aprendizagem da língua hebraica. Ir além da gramática instrumental, mergulhar, prescrutar o submundo da linguisticidade, dos conceitos, das crenças, das perspectivas, da ética, dos costumes que envolviam diferentes tradições. Saber hebraico não é apenas repetir a gramática instrumental. É preciso você conhecer amplamente a língua, sua dimensão filológica, semiótica, para que você possa entender realmente aquilo que os autores pretendiam, tinham em mente e o que queriam alcançar ao utilizarem determinados verbos. Este é o diferencial entre os que repetem gramática e os que conhecem a Bíblia hebraica, a língua com profundidade. Hoje nós estaremos trazendo um capítulo ou número de um salmo que é muito problemático. Inclusive, este salmo me causou problemas muito sérios, inclusive lá em 2015, com o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, quando ele comentava algo no Facebook, eu discordara naquela ocasião e com os fundamentos que eu irei apresentar agora. Numa leitura bem simplória para quem domina a gramática hebraica, ficará evidente aí a presença de alguns verbos com respectivos tempos e troncos, evidente. Ainda que alguns mantenham a sua dimensão de raiz, própria e tronco. Você tem os verbos em vermelho, que eu quis destacar, e o verbo principal. As traduções que você tem trazem algumas opções sobre o uso deste verbo nessa estrutura frasal. Em tudo quanto ele fizer, preste atenção, prosperará. Recaindo, portanto, o conceito de prosperidade, aquilo que é feito e não a quem está fazendo. Ok? E nós vamos explicar este problema. Mas quando nós lemos o texto dentro da própria dimensão histórica, cultural, em que este povo está conceituando ideias sobre ser bem-sucedido, conquistar, ter felicidade, prosperar. Será que o conceito estava relacionado ao uso do verbo yatzliach para aquilo que era feito ou a quem fazia algo? Se você ler Neemias, capítulo 2, verso 20, onde o texto do Salmo que ora acabamos de ler está introduzido, pois trata-se do estabelecimento da Torá, da construção do templo e de uma chamada para obediência e separação justamente lá dos Hatarima, ou seja, daqueles que praticavam também determinadas coisas que desagradavam a tradição, ou a Javé, como eles falam. Se você perceber, o texto que nós abrimos vai deixar claro: Ashiviotam davar vaomar lachem Elohei hashamayim hu yatzliah lanu. Olha que interessante. Portanto, esse texto está intrinsecamente ligado no seu contexto histórico ao Salmo 1. E não recai a prosperidade sobre aquilo que é feito, mas sobre quem faz. Vaomar lachem Elohei hashamayim hu yatzliah lanu. O Deus dos céus, lembra aquele que criou os céus, que a prosperidade não recai sobre o que está sendo feito ou o que foi feito, mas sobre aquele que fez. Mas não é o céu que você conhece, é o que nos fará prosperar. Então eu também tenho Provérbios, capítulo 28, verso 3. Vai nos fazer, de alguma forma, entender que este verbo tem que ser lido, compreendido, né, dentro da perspectiva da tradição. Ninguém usaria um tronco verbal se não tivesse um fim em si mesmo. Que veio Ló
Yatzliach, o moderno, o que encobre suas transgressões nunca prosperará. Mais uma vez, a prosperidade recai sobre aquele que pratica, que faz algo. É um binyan. Um binyan é um tronco. Que tronco? Rif'il. Portanto, o Rif'il, ele é uma ação causativa. O sujeito é passivo e não o objeto que é feito. Onde osso significa dizer, em vez de simplesmente aquilo que é feito prosperar, é possível que aquele que fez não tenha êxito ou resultado, porque a prosperidade ela está sobre a quem faz e não o que é feito. É possível que uma pessoa, por exemplo, ela plante uma lavoura onde, de alguma forma, ela colha muitas caixas de tomates. E como eu vivo na zona rural, é o melhor exemplo para isso. E quando ela leva o produto ao Ceasa, o preço do tomate está muito baixo ao ponto de não dar para pagar as caixas. Eu passei a entender o verbo tzalia justamente dentro deste exemplo claro, já que estamos falando de uma sociedade agrária, que é a sociedade hebraica. E veja, quando alguém vai prosperar de verdade, ele pode, por exemplo, colher menos caixas de tomate, mas o preço do tomate está, por exemplo, R$180 a caixa. Que foi um caso que aconteceu com um aluno meu de hebraico, inclusive. E aí eu usei isso para explicar para ele o verbo tzalia. Quando ele disse para mim, rapaz, a economia é uma coisa incrível. Como é que pode? Ano passado eu colhi quase 700 caixas e não paguei funcionários e não deu para pagar nem as caixas. Agora eu colhi muito menos e veja, o preço do tomate subiu, está lá em cima. E eu tirei por 3 safras. Cara, isso é brilhante. Ou seja, quem prosperou foi o que ele fez ou ele que gozou da prosperidade do que foi feito? No meu manual prático do hebraico bíblico, eu irei ensinar isso. Diferente de alguns gramáticos. Realmente, o uso do tronco dentro de um contexto de sua tradição. Está em conexão, eu não posso ler o texto fora de seu contexto. O texto deixa claro que se está falando claramente de um chamado e obediência à própria Torá. Ou seja, aquele que deixa, que se detém no caminho dos pecadores, né? Rechaim, Ashrei, Hadaim, Loamadi, Uvderer, Uvmoshav. Ou seja, não vai prosperar, vai se manter sentado, Leitzin Loyashav. Ou seja, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas essa é uma ordem divina, ela vem de uma tradição javística. Portanto, antes tem o seu prazer onde? Na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e noite. Inventorado. Adonai. Reptor. As suas folhas não cairão. Quanto ele fizer, veja, ele fizer, pois o verbo é Yasser. Ele fizer. O verbo está na terceira pessoa masculina do singular, mesmo um homônico, ou seja, do tronco. Ele fizer, essa é a ideia que temos. Veja, acontecerá o quê? Yatzalia, o fará prosperar. Eu estou tanto te ensinando a gramática hebraica, como estou te ensinando o exegese. Essa árvore que está regada, né? Ela, na verdade, simboliza a fertilidade. Não tem outra coisa. É a fertilidade, a vida longa. São atributos do homem que medita na Torá, na sua lei, de dia e noite. Enquanto buscava ao Senhor, Deus o fazia prosperar. Esse é muito bacana, segundo as crônicas, gente. Tradução, Almeida Revista Atualizada. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pode jogar no lixo. Boa correspondência ao Rifi será bem sucedido. Ok? Quem? O indivíduo. A ideia de expressa ação, sucesso,
preservando a voz causativa. Vamos de lá. Almeida Revista e Corrigida. Veja que eles corrigem. E esses caras ainda dizem que a Bíblia é inerrante, é inspirada e tal. Tudo quanto fizer prosperará. Então ele praticamente jogou no lixo o salmo. Ok? A mais literal e próxima do hebraico. O verbo prosperar mantém o núcleo semântico. Salar. Não pode. Ou seja, não é salar. E sim, yatzliar. Nova Almeida atualizada. Imagine se não fosse. Não há qualquer relação do uso, historicamente, na Tanar, do verbo tzaliar, para que, de fato, seja entendido que o que prospera é o que faz. Portanto, ela é similar à corrigida, escolha direta, eficaz e fiel ao original. Portanto, substituiu o verbo prosperar por ser bem-sucedido, com ênfase no resultado, mas sem destacar a ação divina causadora. Ou seja, tem que entender exegeticamente o uso justamente do outro verbo. Vocês não podem interpretar ou traduzir o verbo fora do seu contexto intertextual, ou seja, das tradições. E a chamada NVI, olha o que a NVI traz. Tudo que ele faz prospera. É mesmo. A maior prova é o que eu mostrei aqui. Pois bem, vamos à Septuaginta, Caipanta Rosa Ean Poen, e aqui que lascou tudo, né? Lá do verbo poel, do verbo poense, e por aí vai. Catortosei, torto, ok? Catorto, ser bem sucedido. Transmite a ideia de alcançar um fim com sucesso, preservando o valor, olha agora aqui, de Hatzalia. Portanto, veja que a tradição da Septuaginta manteve corretamente a ideia do uso da fonte, do uso do verbo. Veja como ela vai trazer. Epominiaco afaciet, prosperar voluntor. Ou seja, o futuro passivo latino. Será que caiu bem? Vamos ver? Olha aqui, ó, destaca que o sucesso advém de fora, mantendo a nuance teológica. Portanto, Jerônimo, até que fim, acertou, minha gente. Aprender teologia, mas aprender com profundidade. Você deseja dimensão crítica, científica, libertária, em uma revolucionária ou liberal, então você encontrou o curso certo que vai mudar a sua vida. Teologia Crítica Liberal Revolucionária. É um curso exclusivo para você que realmente está na contramão dos fundamentalismos, dogmatismos que temos visto sendo impostos em nosso país. O que você, na verdade, poderá aprender neste curso, além da interdisciplinariedade que o curso adotará? É o curso com uma proposta inovadora, transformadora, voltada para quem quer buscar um conhecimento sólido, liberdade intelectual e embasamento acadêmico na área teológica. O que você irá encontrar em nosso curso? Nós estaremos oferecendo online no sistema EAD. Uma vez por semana você terá um encontro comigo e outros professores. Uma abordagem histórico-crítica, laica e interdisciplinar, livros, apostilas, materiais didáticos incluídos, certificado de conclusão. É um curso livre de capacitação teológica, voltado para estudantes, professores, pesquisadores e todos que estiverem interessados em religião e filosofia crítica. Vagas limitadas, então clique no link que está aparecendo na descrição do nosso vídeo e inscreva-se já. Acesse o nosso site www.gabit.com.br. Ao fazer o seu cadastro, envie o seu comprovante de pagamento do curso. Então aproveite esta oportunidade. Nossa grade e ementa já estão disponíveis para você saber o nosso programa didático e pedagógico. Então venha para cá. Teologia Crítica Liberal Revolucionária é a oportunidade para a construção do conhecimento.